Olá, nono ano! Apostila azul agora, certo? Esse capítulo dessa apostila azul, ele é extremamente descritivo. Ele vai falar sobre os aspectos naturais da Euroásia e da Oceania. Gente, para ver. Tá vendo o título do capítulo? Paisagens naturais da Ásia, Europa e Oceania. É clima, relevo, hidrografia e vegetação. Simplesmente, se a gente for ver, de meio mundo, né? Porque a Ásia, ela é o maior de todos os continentes. Ainda para ajudar o capítulo que é analisar junto a Europa e mais a Oceania. É muita coisa. E ele fica descrevendo. Então, a melhor forma é vocês irem enxergando no mapa, certo? Continente é uma grande massa de terras emersas, circundadas por mares e oceanos, como a África, como a América. Opa, deixa eu pôr pra cá. Como a América. Só que, pessoal, se vocês pararem para perceber, circundadas por mares e oceanos, né? E geograficamente, geologicamente falando, a Europa e a Ásia, elas são parte de um continente só, que é o que nós conhecemos como Euroásia, certo? Por questões históricas, culturais, nós separamos esse grande continente, que é o maior de todos, em Ásia e Europa. E ela é dividida, aqui no mapa de satélite eu não sei se dá para ver direito, né? Ela é dividida pelos montes Urais, que são montanhas aqui nessa região, ó. 40%, deixa eu tirar o dedo que ele faz sombra aqui. 40% da Rússia fica na Europa e 60% da Rússia fica na Ásia. É igual, só que a Turquia é o contrário. A Turquia, que é bem aqui, a maior parte dela fica na Ásia e um pedacinho na Europa. Só para vocês então terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo ir para frente um mapa, e aí vocês conseguem entender, né? Mais ou menos. Então, aqui na região onde está o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar Cáspio e os montes Urais separam a Ásia da Europa, certo? E os montes Urais, o Mar Negro, o Mar Cáspio, e onde ficam esses três países aqui, que é a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão, ficam as montanhas do Cáucaso. Essa região também separa a Ásia da Europa, certo? É essa região aqui, ó. Então, se a gente cortar, aqui tem um estreito, daí aqui tem o Mar Negro, o Mar Cáspio, é o Cáucaso, que são montanhas, e aqui os montes Urais. Então, dessa área para o oeste é a Europa, e dos montes Urais para o leste, a Ásia. E aí o capítulo simplesmente resolve estudar tudo isso e mais a Oceania. Então, vamos com muita calma nessa hora, pessoal. Certo? Só para vocês entenderem. Deixa eu abrir aqui. Aqui ainda não. Eu marquei alguns pontos no meu como é que fala? No meu Atlas, que está desmanchando. Eu usei tanto ele ontem que ele desmanchou. Então, nós temos aqui, ó, tá vendo? Que eu tava tentando mostrar lá, os montes Urais. Só que aqui a foto tá melhor de satélite, né? Porque mostra uma região menor, dá pra mostrar mais detalhes, certo? E aí, aqui, nós temos o Estreito de Bósforo, o Mar Negro, que eu havia falado, essas montanhas aqui onde fica a Geórgia, a Armênia e Azerbaijão, que é o Cáucaso, o Mar Cáspio, que sobe os montes Urais.
essa é a divisa criada culturalmente, historicamente pelo homem para fazer a divisão entre a Ásia e a Europa. Mas geologicamente eles são um continente só, a chamada Euroásia. Só a Ásia, a parte leste aqui, que nessa fotografia não aparece, ela ocupa 30% das terras emersas do planeta. É quase um terço, né? 44 milhões de quilômetros quadrados. É muito grande, é muita coisa. Para mim, um capítulo só dela já era bastante. E ainda a gente vai incluir nesse a Europa e a Ásia. E a Oceania é um continente. Deixa eu só ir na Oceania. Ela é um continente, o menor de todos, né? Bem insular, vamos dizer assim. Aqui já tem o mapa de relevo e aqui um mapa político que mostra os países. Na Oceania, os 3 principais, pessoal, não vamos confundir, ó, né? Então, os 3 principais, a Austrália, a Nova Zelândia e esse laranjinho aqui, ó, Papua Nova Guiné, que é metade da ilha. Esse verde aqui, ó, não é, hein? Esse verde aqui é da Ásia, tá? E aí nós temos essas pequenas áreas que são das ilhas, certo? Então, essa área aqui é um país chamado Kiribati. A Polinésia Francesa, ela não é um país, ela é uma região da França. Aí nós temos Tonga, tá vendo? Fiji, Vanuatu, Samoa Ocidental, Tuvalu, Salomão. Aqui não, ó. Isso aqui pertence à França, Nova Caledônia. Tem esse território aqui, Ilhas Niue, pertencem à Nova Zelândia. Ilhas Cook, pertencem à Nova Zelândia, não são país. Ilhas Tokelau, pertencem à Nova Zelândia também. Certo? Então aqui, Salomão, parece Bauru, chama-se Nauru. Ilhas Marshall, Estados Federados da Micronésia, aqui já tem a Papua Nova Guiné. Olha, as Ilhas Marianas do Norte estão na Oceania, mas são dos Estados Unidos, tá bom? E Palau. São países insulares que nós não costumamos escutar muito sobre eles, mas vivem principalmente da pesca, né, do extrativismo animal, né? E vivem também do turismo, certo? Então, a essa região aqui, o livro de vocês, inclusive, divide em 3 regiões: a Micronésia, a Melanésia e a Polinésia, certo? Deixa eu só achar aqui para vocês. Aqui. Então, ó, tá vendo? Dá pra comparar. Aqui, da Ilhas Cook? Não, Tonga, mais ou menos aqui. Nessa região aqui, Kiribati não. Kiribati, aqui é a Polinésia, aqui é a Melanésia e aqui a Micronésia, certo? Dá pra ver no livro de vocês. Nesse continente, a Austrália ocupa 93% da área total da região. Bom, já citamos o que esse capítulo fala, agora nós vamos começar a falar de relevo e hidrografia. Provavelmente hoje eu não volto aqui nesse mapa, só na aula que vem. Então, nós vamos falar muito da Euroásia, relevo e hidrografia. Eu vou, então, só situar. Nós vamos falar do relevo e a hidrografia da Euroásia, certo? A Euroásia, ela se formou há 55 milhões de anos atrás, quando ela fazia parte de um continente maior, e esse continente ele era meio, mais ou menos assim. Isso tudo era a Pangeia, e a parte norte era a Laurásia, e dela a Europa
se desprendeu e surgiu, certo? A Europa não, a Europa e a Ásia. O relevo, óbvio, né? Quem assistiu o Poço, óbvio, olha o tamanho do que nós estamos estudando, né? É claro que vai apresentar uma grande diversidade de formas de relevo. Aqui eu tenho planaltos, planícies, depressões, cadeias montanhosas recentes, altas, elevadas. Tenho grandes depressões, regiões abaixo do nível do mar. É uma extensão muito grande para ser muito uniforme. Então há uma grande diversidade de formas. Nos terrenos mais antigos do continente, eu tenho os escudos cristalinos. O que são escudos cristalinos? São grandes formações rochosas das primeiras rochas que se formaram no planeta, certo? Eu não sei se aqui tem um mapa de escudos cristalinos, não tem. Mas são os planaltos que surgiram do pré-cambriano. Eu tenho nessa área também, da Euroásia, as bacias sedimentares antigas, que são algumas delas, muitas delas na verdade, se formaram com sedimentos marinhos e acabaram por compressão, né, desses sedimentos, formando petróleo e gás natural. O Mar Negro, o Mar Cáspio, o Golfo Pérsico, o Oriente Médio são regiões aqui com grande quantidade de petróleo. Elas possuem os maiores bolsões aí de petróleo do mundo, certo? Então, agora eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha no mapa da página 7 sobre hidrografia, tá vendo? Deem uma olhada, ó. Quanta coisa que existe aqui na Euroásia. Eu tenho, ó, o Rio Amarelo, aqui na China. Opa! Rio Amarelo, a bacia do Rio Amarelo. Depois eu tenho o Rio Amur, aqui em cima, esse rosinha. O Danúbio, maravilhoso, aqui na Europa. O Rio Indo, né? O Rio, lembra da Paquistão, Índia, né? Os hindus, Rio Indo, certo? Bacia do Lena, você fala, nossa, nunca ouvi falar em Rio Lena. Olha aqui, essa bacia enorme aqui, de número 5, laranjada. Depois eu tenho a bacia do Mekong, que desce aqui na Indochina, atravessa Camboja, Laos, Vietnã, certo? Eu tenho a bacia do Obi, olha aqui, que enorme, tá vendo? Depois, bacia do Rio Reno, cadê o número 8 aqui? Curtinho, né? Certo? Rio Volga, o maior rio europeu. A bacia do Yangtze, a bacia de Yenisei, que é essa do meio aqui. A bacia do Rio Ganges, uma região de alta densidade demográfica. Olha aqui, ó, essas 3 bacias, né? Bacia do Rio Amarelo, a bacia do Yangtze, a bacia do Mekong, a bacia do Rio Ganges e do Brahmaputra. E agora só falta a última, né? Onde surgiram as primeiras civilizações. O professor Lucas explica para vocês. Entre o Rio Tigres e o Rio Eufrates, aqui. A bacia do Tigre e do Eufrates. Essas, então, pessoal, são as principais bacias hidrográficas da Euroásia, certo? Na Euroásia, nós temos vários planaltos ondulados e erodidos. Agora vamos por região. Ao invés de eu falar do todo, igual eu falei um pouquinho da hidrografia aqui, eu vou abrir o mapa da Europa, que fica mais fácil. Porque, né, como eu disse, é muita coisa. Ó, na Europa, as maiores altitudes desses planaltos se encontram no sul e no Mediterrâneo. Se a gente parar para prestar atenção no mapa da Europa, ó, as cadeias montanhosas aqui no sul. Como que isso se explica? É só olhar o mapa de bacias, ai que louca, de placas tectônicas, tá vendo? Olha aqui nessa região, ó. Eu tenho, lembra que eu falei que em geologia é uma coisa só?
essa placa enorme aqui é a placa da Euroásia. E ela tem aqui, na ponta dessa caneta, uma pequena placa, certo? Uma plaquinha menor. E elas estão se colidindo, ó. Aqui tem outra placa que é só do Oriente Médio. Aqui uma placa maior, tá vendo? Olha, a Índia bateu aqui, entrou e formou o Himalaia. Aqui a placa das Filipinas. Então, essas regiões de encontros de placas tectônicas são as regiões que eu tenho as montanhas mais elevadas. Olha só, o marronzinho pintado são regiões de abalos sísmicos, de terremotos. Os escuros são atividade sísmica. A bolinha preta é vulcão ativo e a amarela terremoto. Olha só, galera. Quanta coisa, né? Então, quando eu olho as placas tectônicas, as zonas sísmicas, eu consigo entender onde estão concentradas as montanhas. Olha aqui na placa euroasiática região norte, ó, não está em contato com nada. Essa parte aqui do relevo emersa, né, acima do nível do mar, ela não é uma região predominante com altas cadeias montanhosas. Lembra que eu falei dos estudos dos escudos antigos, ó? Esse vermelhinho aqui, tá vendo? Maciços antigos, ó. Tá vendo? Isso aqui, o rosa e esse roxinho, sei lá, vermelhinho, eles são muito antigos. São das primeiras rochas que surgiram no planeta. Em cima delas caíram sedimentos e formaram as bacias sedimentares, que são esses verdes. E aqui, nesse laranja, eu tenho os dobramentos recentes, que é onde as placas estão batendo, né? E formando as montanhas. Então, quando eu olho, ó, dá para perceber, certo? As cadeias montanhosas aqui, ó, os Cárpatos, Alpes, aqui são os Apeninos, certo? Aqui eu tenho o Cáucaso. Aqui, e olha aqui como o relevo já dá para perceber, né? Que ele é mais baixo, ele é mais plano, não é tão elevado. Então, na Europa, as maiores alturas estão no sul da Europa. As áreas planálticas, né? Igual na Espanha eu tenho as mesetas espanholas, na Eslováquia e na Grécia eu tenho os Balcãs, que é essa região aqui, certo? Então eu tenho esses planaltos aí, eles não chegam a ser uma cordilheira do Himalaia, né? Mas eles são planaltos elevados, são altos, são como a nossa Serra do Mar, a nossa Serra da Mantiqueira, certo? Agora, na Ásia, ó, já perdi todas as marcações. Não, ainda não, deixei algumas aqui. Já na Ásia, ó, tá vendo? Os planaltos são bem maiores do que os planaltos europeus. E eles estão no centro, sul da Índia, na Ásia Central, ó, Ásia Central aqui, região da Mongólia, do Cazaquistão, no Oriente Médio, no Tibete, que não dá pra ver aqui, mas aqui eu tenho o planalto mais elevado do planeta. E aí eu tenho os dobramentos modernos, que são as montanhas mais altas, né? Igual o Himalaia aqui. Eu tô fazendo essa aula desse jeito porque não adianta eu ficar lendo isso aqui sem mostrar. Então eu tô mostrando para vocês entenderem. Aí o livro tem uma página inteira falando do Marco Polo, que ele atravessou as montanhas do Pamir, onde ficava a Rota da Seda, e ele errou, né? Ele tentou explicar a falta de ar nas altitudes, e ele também disse que viu um camelo gigante, só que o pessoal não acreditou muito nele, não. Agora, vamos falar das montanhas da Europa primeiro. Deixa eu pegar aqui o mapa de relevo da Europa. Ó, lembra que eu falei? Aqui nesse mapa, esse aqui a gente vai usar para achar os países que eu vou falar. Ah, os Apeninos estão na Itália. Aí eu vou apontar aqui, que é aqui? Ó, Itália, tá vendo? Então é isso que a gente vai fazer.
o que que acontece? Aí, na Europa, eu tenho o Cáucaso, e no Cáucaso, olha aqui o Cáucaso. Lembra que eu falei Geórgia, Armênia, Azerbaijão? Ó, Geórgia, Armênia, Azerbaijão. Eu tenho o Monte Elbrus, tá vendo? O Monte Elbrus. Esse capítulo, pessoal, vocês têm que usar o Atlas. Não adianta, tem que usar o Atlas. Vocês vão ler o texto da apostila e tá tudo meio desconexo. Não é que tá desconexo, é que você não vê, fica sem entender. Tem que abrir o Atlas. Então, aqui no Cáucaso, que é uma cadeia de montanha, aqui quanto mais escuro a cor, mais elevada a altitude, e mais pro verde, mais baixo. Olha a legenda, só olha a legenda, hein? De 0 a 200 é verde, de 200 a 400 laranja, de 400 a 1000 esse marronzinho claro e acima de 1000 o escuro, beleza? Certo? Então, eu tenho muito mais cadeias montanhosas no sul do que no norte. No norte eu tenho essa exceção, beleza? Então, vamos lá. No Cáucaso, eu tenho o Monte Elbrus, com 5.642 metros de altitude. Europa, no centro, meridional. Lembra da... Vocês não podem esquecer, porque senão quando vocês estiverem lendo, vocês não vão saber o que significa o quê. O livro, a apostila, traz muito o seguinte termo: setentrional e meridional. E o livro fala muito também em Ocidente e Oriente. Ó, isso aqui são as coordenadas geográficas. Lembra que a seta aponta para o norte. Quando fala setentrional, é a mesma coisa que falar norte. Quando fala meridional, é a mesma coisa que falar sul. Lembra que o Japão fica para o leste do mundo? Então, quando eu falo a Europa Oriental, eu estou falando a Europa Leste, tá? Isso aqui é a mesma coisa que leste. E Ocidente é a mesma coisa que oeste. Então, em vez de eu ficar falando norte, sul, leste, oeste, para ficar mais bonito, o livro fala setentrional, meridional, oriental, ocidental. Beleza? Então, vamos lá. Então, Europa, na região central, ó, tô no meio, e sul, meridional, no centro meridional. O que que é isso? No centro-sul, eu tenho aqui o Mont Blanc, muito conhecido, tá aqui perto do L. Ele tem 4.810 metros de altura, certo? Em outras cadeias montanhosas da Europa, tirando o Cáucaso e os Alpes, nessas outras aqui, eu tenho um e outro monte alto, com mais de 3.000 metros, mas é mais difícil, tá bom? Na Espanha, eu tenho a Sierra Nevada, no norte da Espanha. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não aparece aqui, mas fica nos Pirineus. Eu tenho no sul, aliás, desculpa, no norte, tá certo. No norte da Espanha eu tenho os Pirineus e tenho a Sierra Nevada. Eu tenho o vulcão Etna na Sicília. A Sicília, ó, é uma ilha da Itália, beleza? Esse vulcão é o vulcão mais alto da Europa, que fica aqui na Sicília. Ele tem 3.274 metros de altura, beleza? Aí, que outras montanhas elevadas eu tenho na Europa? Eu tenho aqui na Itália os Apeninos, certo? Na Grécia, eu tenho os Balcãs. Olha aqui, ó, Balcãs, ó. Aqui, meio que na divisa da Macedônia, Bulgária e Grécia. Eu tenho os Alpes Dináricos na Bósnia e Herzegovina, nesse verdinho aqui, ó. Ó, Alpes Dináricos. Beleza, ó? Alpes, Apeninos, Alpes Dináricos, Pindo, Balcãs, Cárpatos, Cáucaso, Montes Urais, Escandinávia, né?
Alpes escandinavos, Pirineus, beleza? Por que eu tô falando isso? Ai, professora, cruz credo, cai em algum lugar isso? Cai, pessoal. Vestibular pergunta geografia física, não pergunta sua geografia humana. Então, nós temos que ter uma ideia, sim. E vocês estão caminhando para o bicho chamado vestibular, certo? Cárpatos, ele fica na Eslováquia, perto da Romênia, certo? Aqui temos a Romênia e a Eslováquia, esse amarelinho aqui, ó, Cárpatos, né? Certo? Romênia e Eslováquia. Alpes escandinavos, que eu já falei, na Noruega e na Suécia. Os Montes Urais, que ficam na Rússia. A região centro-oeste da Rússia, porque a Rússia não é só isso, a Rússia continua. Então, é mais ou menos no centro, mas mais para o oeste. Vamos só dar uma olhada no tamanho da Rússia de novo, para a gente entender esse negócio de localização. Ó, eu não quero rabiscar, vou fazer de lápis. Deixa eu só comparar para não fazer besteira aqui, ó, na hora de riscar. Aqui, ó. Ó, aqui, mais ou menos, fazendo essa curva com a divisa com o Cazaquistão, isso aqui são os Montes Urais. Ai, que longe que tá, né? Deixa eu dar um zoom. Certo? Olha a Russiona aqui, ó. Então, ó, norte, sul, leste, oeste da Rússia. O centro, né, seria bem aqui. É uma região meio central, no centro-oeste, por isso que fala centro-oeste da Rússia. Tem os Montes Urais. E essa região, pessoal, tem muito carvão, ferro e cobre aqui no entorno dela. Certo? É uma região, aí ó, o pessoal fica de olho. Falamos então deixa eu tirar o zoom, das elevadas montanhas aqui da Europa. Só para relembrar antes de mudar, Apeninos na Itália, Alpes, que pega vários países aqui, ó, sul da França, Suíça, Áustria, Eslovênia. Aí vem os Alpes Dináricos, aqui na região que era a antiga Iugoslávia, os Balcãs, Grécia, beleza? Os Cárpatos aqui entre a Romênia e a Hungria e a Eslováquia, beleza? Eu falei do Cáucaso. Cárpatos, Cáucaso, Montes Urais, Alpes Escandinavos, Alpes Apeninos, Alpes Dináricos. Aí na Ásia, tcharam, como eu disse, o livro não satisfeito em falar só de Europa em um capítulo, ele vai falar de Ásia. Olha só, pessoal, as cordilheiras mais elevadas, com mais de 3.000 metros de altitude, estão aqui na Ásia. A cordilheira mais elevada do planeta, que tem o monte mais elevado, que é o Pico Everest, 8.848 metros de altitude, fica aqui entre a Índia e, vamos dizer assim, a Mongólia e a China, certo? Deixa eu abrir esse mapa aqui, que a gente começa a entender um pouquinho de Ásia. Já a Ásia, não dá pra falar, no sul da Ásia tem mais altitude, no norte menos. O norte até que tá mais baixo, né? Tá de verde aqui. Mas não é exatamente no sul. Aqui é a região meio central da Ásia, né? Que tem um grande planalto, que é o Planalto do Tibete, ó. É o planalto mais alto do mundo. Mas vamos lá. As cordilheiras mais elevadas, elas estão na Ásia. Olha a Turquia aqui, tá vendo? Ó, aqui na Turquia eu tenho... A Turquia, no geral, tirando o litoral dela, ó, que é verdinho, ela é alta, né? Eu tenho na Turquia montanhas. Olha aqui onde é o Irã. Olha que alto, ó. Planalto do Irã, tá vendo? Que escuro. Eu tenho na Mongólia. Deixa eu achar a Mongólia aqui. Aqui, ó. Mongólia, tá vendo? Ó, Planalto da Mongólia. Na Rússia.
a região da Sibéria, a península de Kamchatka, certo? Deixa eu achar aqui, tá vendo? Na Sibéria eu também tenho um marronzinho aqui de elevação. Eu tenho no Japão os Alpes japoneses. O Japão não é baixinho não, ó. O Japão é no litoral baixo, mas ele é altinho, tá vendo? Os Alpes japoneses. A Indonésia, eu tenho aqui, tá vendo, ó? Olha esse monte aqui, ó, na Indonésia. 3.805 metros, quase 4.000 metros. É nessa ilha aqui, na ilha de Sumatra, na Indonésia, beleza? Galera, esses que eu mostrei são os mais ou menos, eles estão em torno de 3.000 metros. Tanto que aqui tá no marronzinho claro, né? Agora vamos pra galera punk, mais de 7.000 metros. É muito alto! Entre a China e o Quirguistão. Nossa, agora fica difícil. Tá vendo aqui, ó? Paquistão, Afeganistão, Tajiquistão, que é esse amarelo. A Kirguísia é o Quirguistão. Olha o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Comparar a cor dessa região aqui, ó. Dessa galera, ó. O tal do Pamir que eu falei aquela hora é aqui, tá? Ó, aqui é o Himalaia. Na borda norte, sul, leste, oeste. Na borda oeste, né, do Himalaia é o Pamir, onde o Marco Polo atravessou e achou que eram as montanhas mais altas do mundo. E ele disse que viu um bicho gigante lá que ninguém acreditou nele. Mas vamos lá, voltando. 7.000 metros entre a China e a Quirguísia. Eu tenho a cadeia de Tian Shan. Olha aqui, ó. Tian Shan. Ó, Tian Shan. Beleza? No Afeganistão, no Paquistão, eu tenho Hindu Kush. Ó, Hindu Kush. Nossa, tá ruim de ver, né? Tá muito escuro, só tem montanha alta aqui, ó. Entre o Afeganistão e o Paquistão tem o Hindu Kush. São só exemplos de cadeias de montanhas muito elevadas, com mais de 7.000 metros de altura. E eu tenho a maior de todas elas, que é a Cordilheira do Himalaia, certo? Só no Himalaia eu tenho 14 picos com mais de 8.000 metros de altura. 8.000 metros, você atinge a zona da morte, você não pode ficar muito tempo nessa região. Quem vai para o Monte Everest, eu tava vendo porque eu queria, na verdade, né? Não sei se eu vou conseguir, mas assim, você tem o Monte Everest, aqui é a zona acima dos 8.000 metros. O último acampamento, o acampamento 4, é aqui, porque você não sobe direto. Então tem o acampamento 1, que tem base de avião, tem o acampamento 2, gente, o 3 eu não descobri onde que é até agora. E aí tem o acampamento 4. Quando você vai chegar no topo, você vai dormir aqui, no acampamento 4, vai esperar o tempo ficar bom, e você vai correndinho e desce. Meu, é aqui que a galera morre. Eu tava vendo o resgate de uma alpinista indiana. Ela acabou sobrevivendo, mas tiveram que resgatar ela de helicóptero. Nessa região falta ar. É muito frio. Você perde as extremidades do seu corpo se você ficar muito tempo. Você perde um pedaço do nariz, você perde a ponta do dedo, você pode perder os pés, certo? Você pode perder a consciência com essa falta de ar, desmaiar e ficar lá e virar paçoquinha, né? Virar sei lá, um fóssil, uma pessoa que morreu lá congelada. Então, na Cordilheira do Himalaia eu tenho 14 picos com mais de 8.000 metros. O Monte Everest é o mais alto deles. Depois vem o K2. Será que aqui aparece o K2? K2, K2, K2. Não estou achando você. Mas vamos continuar a matéria, certo?
Além dessas cadeias montanhosas aqui que eu falei para vocês, vamos agora, ó, já falamos do que? De montanhas, certo? E falamos de planaltos. Agora nós vamos falar dos verdinhos aqui, ó, das planícies, beleza? Só que vamos primeiro nas planícies europeias. No geral, as planícies, elas são mais jovens que os planaltos e as montanhas, porque elas estão se formando, elas estão recebendo sedimento da parte mais alta aqui, que está sendo desgastado. O rio está transportando sedimentos. Elas se concentram, deixa eu voltar na Eurásia aqui na foto de tudo e mais um pouco. Aqui, na Eurásia, as áreas mais baixas estão concentradas na região norte e nas regiões costeiras. Se a gente olhar bem o mapinha aqui, olha aqui nessa região aqui da Espanha, ó, a Espanha é típico pra gente entender, ó, Espanha e Portugal, na região costeira, né, estão as planícies, nos vales, ó o rio Ebro aqui, nos vales dos rios, olha o rio Pó, ele trouxe tanto sedimento aqui dos Alpes que ele já formou uma planíciezinha aqui pra ele, certo? Olha só os rios aqui dando curva, trazendo sedimentos. Ó, planície sarmática. Então, as planícies, as regiões mais baixas, estão nas regiões costeiras. Nós temos algumas no interior, a maioria está na região norte da Euroásia. E na Europa agora a gente só vai falar de Europa. No geral, o norte europeu é uma extensa planície, com exceção dos Alpes escandinavos e das Highlands na Escócia, certo? As Highlands não aparece aqui com esse nome, mas essa manchinha aqui, ó, marronzinha, as terras altas, beleza? Ah, tem a Islândia também, né? Uma ilha vulcânica. Ela também é elevada, com as partes mais baixas aqui no litoral, tá vendo? Verdinho no litoral, certo? E aí, pessoal, essas planícies, elas são da era paleozoica, elas são mais jovens. E essas planícies, elas possuem na Europa muitas jazidas de carvão, certo? Elas foram pântanos lenhosos, igual o nosso Pantanal, com muitas árvores, e foram soterrados por sedimentos, e a compressão disso com o calor formou-se o carvão mineral, que não é carvão vegetal de churrasco, hein? Carvão mineral é rocha que pega fogo e alcança a altas temperaturas, capaz de derreter, por exemplo, o ferro. Então o carvão mineral é muito usado nas siderúrgicas, nas metalúrgicas, nas indústrias pesadas, nas indústrias de base, nas indústrias que fornecem, por exemplo, as placas para construção civil, placa de ferro, placa de alumínio, placa de aço derretido, daí prensa, faz carro, prensa, faz o que quiser. Essas indústrias base, elas usam carvão porque ele atinge altas temperaturas e os fornos derretem, né? Além disso, o carvão também é muito usado para fazer eletricidade em termoelétricas. Aqui no Brasil a gente usa hidroelétrica, né, de água. Nossa energia vem dos rios. Mas lá na Europa, por muito tempo, a energia elétrica deles vinham da queima desse carvão mineral. Inclusive, na época da Revolução Industrial, vocês já devem ter visto em biologia, a mariposa mudou de cor, porque as árvores tinham a casca marrom e elas se camuflavam na casca marrom escuro. A poluição, a fagulha da queima do carvão era tanta que ficou impregnado no caule das árvores, que ficou preto, e a mariposa precisava se camuflar, ela mudou a cor da asa dela para preto também. O carvão mineral ele é altamente poluente. Então tem que ver aí a questão dos impactos ambientais, mas isso vai ficar para não o próximo capítulo, no outro. Vamos lá. Então o carvão ele foi muito importante, como eu estava dizendo, na Revolução Industrial. E ele nas regiões aí da Rússia até a França aumentou
a concentração populacional depois da Revolução Industrial, porque o pessoal tinha que ir lá pegar carvão para queimar na indústria, acabavam formando cidades lá, beleza? Agora, as planícies da Ásia. Tururu, tururu, partinhas verdes do mapa de relevo da Ásia. Nós temos a Depressão Caspiana, onde tem a foz do maior... Ai, gente, eu pulei. Ai, desculpa. Eu comecei a falar de depressão. Essas áreas verdes aqui, elas são áreas na Ásia de espaços agrários e urbanização. Olha, entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates aqui, não tiveram as civilizações? Então, entre o Rio Tigre e o Eufrates, no Oriente Médio, nós tivemos aí os persas, as primeiras civilizações. No Vale do Rio Ganges, que se deságua em delta, aqui eu tenho uma grande concentração populacional em Bangladesh. Então eu falei, diferente da Europa, né, as planícies aqui são principalmente, tirando as do norte, que ficam numa região muito fria, né, mas essas planícies mais pro sul aqui, elas são regiões agrárias ou de cidades. Daí eu falei do Rio Tigre e Eufrates, do Rio Ganges, Vale do Rio Indo, olha aqui, ó, olha o Vale do Rio. Vale do Rio Ganges, já falei, no norte da Índia. Ó, compara aqui, ó, onde estava meu dedo, né? Rio Indo e Rio Ganges, no norte da Índia. Eu tenho o Rio Amarelo, deixa eu ver, o Hangro. Tem o Rio Yangtze-Kiang, que é o Rio Azul. Na China, ó, região de cidades.